Daqui para frente, não siga sem essa palavra. No decorrer da sua semana, guarde essa palavra no teu coração, leve ela para o decorrer da sua semana. Abra a sua Bíblia agora aí comigo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Grifem, assim como eu estou grifando, assim como eu estou sublinhando, sublinhem, anotem, rachurem, destaquem isso aí no caderno de vocês, se vocês não têm o costume de anotar na Bíblia. Eu observo, anoto, coloco, isso tem a ver com versículo tal, isso está concordando com versículo tal, isso está concordando com outro versículo. Só para exemplificar aqui rapidamente, deixa eu colocar a tela em mim aqui. Eu estou aqui falando com vocês, eu tenho uma NVI, eu tenho uma Peshitta, uma Bia Peshitta, que é a mais conectada ao aramaico, eu tenho uma King James de estudo, que é a minha... cacareco aqui, uma maravilha. E tem mais algumas outras coisas que eu não preciso aqui. Não estou ostentando. O que eu estou dizendo para vocês aqui, além do meu bloco de notas, tudo aqui. Ou seja, anote. A Bíblia não é para você ler. A Bíblia é para você estudar. E você precisa ficar ruminando aquilo que você leu, para que o Espírito Santo ministre a você aquilo que não é natural e é sobrenatural. A fim de que em algum momento, quando você precisar daquela verdade, o Espírito, na hora certa, te lembrará o que você tem que falar. Então você não sabe o que fala, você não sabe o que prega, não sabe como argumenta, porque você não está estudando a palavra. A palavra, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, tá? E ela faz divisão, mas você precisa estudar a palavra, para ela enraizar em você, ok? E a palavra radical, por exemplo, vem do latim, que é raiz. Então só é radical aquele que tem suas raízes firmadas em Cristo. Isso conecta o quê? Com o Salmo. Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda na roda dos escarnecedores, não tem o seu caminho no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto ao curso das águas, cujas folhas não caem. Dá o seu fruto na estação certa. Ou seja, se você for radical em Deus, mergulhar mesmo em Deus, estudar a palavra, você terá suas raízes profundas, não será levado por qualquer vento de doutrina. Então, é importante você ter aí a prática de anotar a palavra, estudar a palavra, é muito importante. Voltando então para cá. Bom, olha que coisa tremenda. A palavra de Deus nos instruindo, gente. Ele não nos deu um espírito de medo. Se ele não nos deu, o que não vem de Deus vem do diabo. Vamos fazer uma leitura bem textual, como sempre fazemos? Deus não nos deu o espírito, Deus não nos deu o espírito de temor. Ora, se não recebemos da parte de Deus o espírito do medo, então, quando estamos sendo dominados pelo medo, esse espírito vem de quem? A pergunta já tem a resposta. Não vem de Deus. Ora, o mundo espiritual ele é dicotômico. Ou nós estamos cheios do Espírito Santo, ou estamos cheios de quê? Do nosso ego, da nossa vaidade, dominados pelo medo, ou por forças espirituais das trevas. Ou abrimos espaço para Deus, ou seremos presas fáceis do inimigo. A Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas a Bíblia também nos diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra. Mas se nós não tememos ao Senhor, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, para discernir os ambientes e os espíritos, se nós não tememos ao Senhor, nós não nos submetemos a Ele. Logo, somos presas fáceis do maligno. Então, olha o que a Bíblia está nos dizendo. Por que a humanidade está sendo tomada pelo medo? Por que os jovens estão tendo surto coletivo? Por que as pessoas estão suicidando? Gente, o Brasil está lá entre os países onde tem o maior índice de suicídio, está o Brasil. E esse índice aumenta se nós cortarmos a análise gráfica para a faixa etária jovens e adolescentes. Por quê? Porque não estão sendo envolvidos, não deram espaço para o poder de Deus, para o amor, para a mente sã. Logo estão sendo escravizadas pelo espírito do medo. Quando foi que o espírito do medo tomou conta da humanidade? Quando foi? Vamos voltar aqui agora. Vamos ir em Gênesis. Gênesis, capítulo 3. Vamos lá. Gênesis, capítulo 3. Ora,
Se não temos o Espírito de Deus nos encorajando, nos amoldando à imagem de Cristo, se não temos o Espírito de Deus gerando em nós poder, se não temos o Espírito da revelação, não conhecemos o Pai de verdade, certo? Mas quando foi que o homem deu bem-vindo o espírito do medo? O espírito do medo não veio de Deus. Veio quando? Vamos aí, Gênesis capítulo 3, por favor, leiam comigo agora. Vocês estão conseguindo ler? Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda árvore do jardim? Olha aqui, como o diabo, como o enganador que está sendo exemplificado aqui. Quando uma pessoa ela se depara com alguém que tem a intelectualidade, esse discurso sedutor, como alguns teólogos que você vê hoje, é um discurso sedutor, irmão. É um discurso assim, macio. Que a carta de Filemão, por exemplo, é uma carta incompleta. O grande desafio da cristandade do século XXI é entender a Bíblia como um livro incompleto, né? É de René Kivitz. E qualquer pessoa que não esteja enraizada na palavra, samba, roda. E é o que aconteceu aqui. A serpente chegou com um discurso mole. Irmão, em nome de Jesus, aprenda a discernir as vozes. Pregação do pastor Ricardo Carvalho. O pastor Ricardo participou da nossa transmissão aqui no lançamento do Abaplay. Aprenda a discernir as vozes. Porque quando você tem o Espírito Santo, você tem a capacidade de discernir a voz do lobo e a voz do bom pastor. Jesus disse em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas não seguem o lobo, o ladrão, salteador. Então, se você não está cheio do Espírito Santo, você dará ouvido a outras vozes que vão te enganar, que vão te iludir. Então, Eva decidiu ouvir e dialogar com a serpente. Irmão, não dialoga com quem não tem o Espírito Santo. Aqui eu não estou falando para você não conversar, eu não estou falando para você deixar de ser gentil, eu não estou falando para você ser inimigo das pessoas que não são crentes, que não servem a Deus, nada disso. O que eu estou falando aqui, só tenha comunhão, intimidade com quem tem o Espírito Santo, com quem é da verdade. Você está abrindo a sua casa para todo mundo. Você está sentando em tudo quanto é roda. Por quê? Para ser legal? Quem disse que Deus te chamou para ser legal? Deus te chamou para exalar o amor dele e a verdade. E você, para ser legal, está negociando a verdade. Está ouvindo vozes e entrando em ambientes que vibram nas trevas, não vibram na luz. E aí, Eva continua. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Eu te pergunto, por que você está com tanto diálogo com quem não vai fazer você crescer espiritualmente? Por quê? Por quê? Porque você vai continuar naquele grupo do WhatsApp. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Então, a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, e que era agradável aos olhos, e a árvore, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio. Ela tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e souberam que então cozeram folhas de figos, e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor agora. Aqui ouviu a voz do enganador e decidiu dialogar. Ouviu a voz do sistema e decidiu dialogar. Ouviu a voz do mundo e decidiu dialogar. Agora eles ouvem a voz de Deus. E eles ouviram a voz do Senhor Deus, andando pelo jardim no frescor do dia. Olha que coisa interessante. Eles ouviram a voz andando pelo jardim. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor no jardim.
E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde tu estás? É óbvio que Deus sabia onde Adão estava. É porque não poderia ser mais visto aquela obra que Deus fez, que era muito boa. Deus está perguntando onde está o propósito, onde está a autoridade que eu dei, onde está o chamado que eu dei, onde está o filho que eu criei. Deus sabia o lugar geográfico que Adão estava. 10. E disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Pim! Conectamos. E disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo. É aqui que o espírito do medo entra na humanidade. Quem colocou o espírito do medo no homem? Quem colocou foi a decisão do homem de desobedecer a Deus e de ouvir a voz do enganador. Você precisa ter um espírito humilde para saber identificar os seus limites. Aqui eu não posso ir mais, porque se eu for, eu vou romper um limite. Por quê? Cara, eu não sou bom. Eu não tenho tanta estrutura assim para ir em determinados lugares, para sentar com determinadas pessoas. Então, para eu não perder a minha comunhão com Deus, eu ser roubado nos propósitos que Deus estabeleceu para mim, eu não vou ser mais roubado pelo diabo. Isso é humildade. Humildade é você saber que sem Deus não dá. Sem o Espírito Santo eu não consigo. Então eu não vou me testar. Eu não vou flertar com o diabo. Eu não vou flertar com essa situação que tem uma aparência de mal. Não é tão mal assim. Pode até parecer para alguns. Fugir da aparência do mal. Irmãos, eu sei que algumas situações eu não vou, por quê? Não tenho estrutura. Tem que ser humilde. Não vou. Não dá para mim. Eu reconheço os meus limites. Eu já me arrebentei no passado e não quero voltar para o final da fila. Não vou deixar o diabo continuar sabotando, me roubando. Eu quero ouvir qual voz? Eu quero ouvir a voz de Deus que tem um bom futuro para mim. Eles ouviram a voz e tiveram medo. Vamos voltar para o texto? 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu espírito de medo. Então, o espírito de medo veio por causa do pecado e da desobediência. O espírito do medo veio pelo orgulho. Se Deus disse não faz, não faz. Se Deus disse não vai, não vai. Se Deus disse não coma, não coma. Quando a pessoa ainda é governada pelo orgulho, ela acha que pode fazer e não vai dar em nada. Tá ruim para qualquer um, menos para mim. Eu sei me safar. Eu sei sair dessa situação. Até tu quebrar a cara. Você se quebrar a tal ponto de não achar mais peça. E não ache que foi algo ao léu. Deus permitiu. Essa era a vontade absoluta de Deus? É claro que não. Mas foi a permissiva. Deus permitiu. Porque se você não quebrasse naquele momento, talvez tu não estaria nem mais vivo aqui me assistindo. Então Deus permitiu você se quebrar para você fazer o caminho de volta, refazer o seu caminho e se submeter de novo como filho obediente, como ovelha que ouve a voz do pastor. Então o espírito de medo, o espírito do medo é um espírito demoníaco, é um espírito das trevas. Eu vou repetir. O espírito do medo é um espírito demoníaco. Ele vem do diabo. Ele não vem de Deus. Ele entrou na humanidade por causa da desobediência e por causa do orgulho e não se submeter à ordem de Deus. Mas o Deus que está usando aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, para nos dizer que o espírito do medo que aprisiona as pessoas, rouba elas o propósito, a autoridade, rouba delas um futuro, rouba delas a expectativa de futuro, a visão de futuro, a capacidade da iniciativa, o poder criativo, tudo isso o espírito do medo rouba. Quem é o dono do espírito do medo? Mas ele nos mostra qual é a solução. A solução é, se o espírito do medo veio pela desobediência, pela obediência, nós recebemos de Deus o quê? Poder, amor e uma mente sarada, curada. Então aqui há uma regra básica. Obediência a Deus. Obediência a Deus gera o quê na sua vida? Obediência a Deus gera poder, amor
em mente curada. Desobediência a Deus está debaixo do poder do pecado. A nossa live de sexta-feira, assistam. Quem não assistiu a mensagem de sexta-feira. Desobediência está debaixo do pecado. Insubmissão dá ouvido a vozes erradas que te conduzem a ambientes errados, a atmosferas erradas. Geram o quê? Medo, paralisia, morte, sensação de incapacidade, sensação de impotência, sensação de finitude. Ai, eu vou morrer a qualquer momento, o mundo vai acabar a qualquer momento. Ai, eu não posso ouvir falar de apocalipse, eu não posso ouvir falar de profecia, que meu coração palpita. Ai, eu não sei se eu vou perder meu emprego amanhã. Você está sendo governado pelo medo. Por quê? Porque você não está mais ouvindo a voz de Deus. Isso daqui é uma antítese do outro. Quando você é governado pelo espírito do medo, é isso que acontece. Quando você é governado pelo Espírito Santo, você tem poder, amor e uma mente sarada. Ou seja, você não se conforma com o mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1.